Muito bom dia a todos. Que Jesus, o nosso Divino Mestre, possa nos envolver, nos amparar a todos aqui presentes, através dos seus obreiros, e inspirar-me para que eu possa vos falar do seu Evangelho. De mim pouco ou nada tenho a dar. Interessantemente, no domingo passado, esteve nesta tribuna o nosso irmão Aguinaldo Paviani de Votuporanga. E ao terminar a palestra, ele deixou no ar uma pergunta que certamente, como eu costumo dizer, tornou-se uma pulga nas nossas orelhas. É algo que eu tenho observado de longa data. Ele nos perguntou se todos éramos cristãos, e certamente o somos. E ficou aí, no ar, um questionamento diante da colocação que ele fez, se éramos verdadeiramente cristãos, porque o Cristo disse, entre tantas verdades maravilhosas, que os seus seguidores, os seus discípulos, seriam conhecidos por muitos se amarem. E a questão amor em nossas vidas anda um pouco discutível, já de longa data. Temos vivido nos tempos atuais violências que questionamos a todo momento e que não aceitamos naturalmente, e temos sempre, diante destas vivências, diante destas constatações, temos sempre atitudes muito severas. Diante do crime que estas organizações estão perpetrando sobre a sociedade rotineiramente, nós temos sempre a resposta ou a solução severa de matar, de exterminar, de acabar com a vida desses indivíduos, como se desta forma estivéssemos erradicando de forma definitiva a maldade que está registrada no coração das criaturas. Somos severos, estamos indignados com a violência física decorrente do crime comum, como já disse, mas também estamos indignados com a violência que graça por todos os meios da mídia, particularmente nesses tempos, através das propagandas políticas, em que a nossa decepção é profunda com aquelas pessoas que se ocupam do poder e que, ocupando-se do poder, ocupam-se também de não distribuir de forma equilibrada e justa toda a arrecadação do esforço, do suor de cada um de nós, na contribuição, muito bem se diga, obrigatória através dos impostos, mas uma contribuição que damos para que a sociedade seja mais justa. E ficamos indignados, ficamos realmente assim, insatisfeitos com tudo que vemos. Mas o que precisamos é olhar tudo isto de uma forma crítica, justa e honesta, o que nem sempre fazemos. Nem sempre fazemos. Fazemos a observação desses fatos, destas coisas, pela ótica das nossas conveniências, da nossa posição diante destes fatos. Somos vítimas encurraladas. Inclusive na questão política, há que se perguntar: quem de nós, ocupando a possibilidade do poder, ocupando a possibilidade de fazer o que eles fazem, não faria da mesma forma? Quem de nós teria a resistência de suportar a pressão do ter, e ter com abundância e com facilidade?
Porque o político muito bem definiu Divaldo Pereira Franco, não é um sujeito inteligente, é um sujeito astuto. Ele tem a astúcia de prometer o que não vai cumprir jamais. E nós, de estarmos acreditando permanentemente. Porque nós queremos o melhor para nós. E quando se fala do melhor, nós corremos de encontro àquilo no sonho de vê-lo realizado. O que falta em nós? O que nos dá a sustentação para que nós possamos fazer estes julgamentos que fazemos, estas observações que fazemos? Se não a estruturação cultural, social, sobre a qual vivemos há longos e longos séculos. Kardec pergunta ao Espírito de Verdade: quem seria o modelo e guia da humanidade para que a humanidade pudesse caminhar por caminhos seguros? E o Espírito de Verdade responde: Jesus é o modelo e o guia. E fica aqui, como o Aguinaldo deixou, uma pergunta: somos verdadeiramente cristãos? Porque se observarmos, até mesmo dentro desta casa e tantas outras casas espíritas particularmente, tem sido dito com frequência constante de que Moisés trouxe a severidade da lei, marcada pela lei de Talião, que é a lei do olho por olho, dente por dente. É a lei que age com severidade em relação à falta do outro, sendo que a falta está presente em todos nós e todos nós somos profundamente falíveis. Mas no julgar e condenar e cobrar, somos de uma severidade infeliz. E temos, como estava dizendo, temos ouvido falar nas casas espíritas que Jesus veio mudar esta situação, essa questão, esta proposta de Moisés, da severidade, nos trazendo a mensagem do amor, do perdão, do abrandamento dos nossos sentimentos, para que pudéssemos, assim, construir uma sociedade mais justa. Porque tudo aquilo que decorre da classificação de bem, decorre do amor. Hermes Trismegistus, que viveu há aproximadamente 5.500 anos no Egito, um sábio, uma criatura, um avatara, como se diz no Oriente, uma criatura de uma sapiência extraordinária que veio impulsionar a evolução. Entre as leis que ele definiu como sendo leis naturais, ele definiu a lei da dualidade. E dentro da dualidade nós vivemos as nossas vidas permanentemente. E não podemos dizer que não existe essa dualidade. É o feio e o bonito, é o branco e o preto, é o bom e o ruim. E vai por aí afora. Nós vivemos entre esses dois parâmetros. E precisamos então nortear as nossas vidas com uma definição inequívoca. Vou optar pelo bem ou vou optar pelo mal? O que me convém? Se analisarmos este aspecto assim de uma forma figurativa, poderíamos imaginar um rio em que a nossa vida corresse e que na margem direita tivéssemos ali uma mata densa, hostil, cheia de situações difíceis e imprevistas. E na margem esquerda tivéssemos ali um campo florido, agradável, de suave manifestação. E por que margem desceríamos o rio? Nos conduziríamos. Naturalmente vamos dizer aqui, vou descer pela margem esquerda, aonde
A relva é baixa, as flores se manifestam em todos os cantos, as árvores são graciosas e têm frutos, mas na verdade, nós vivemos transitando entre essas duas margens, dentro da nossa conveniência. E transitamos porque o nosso coração é severo, porque o nosso coração é inflexível, porque somos criaturas muito mais identificadas com Moisés e com Simão Pedro, que desembaiou a espada, do que com Jesus, que mandou guardá-la. Lembram-se daquela passagem do Evangelho em que, ao ser preso pelos esbirros do Sinédrio, pelos soldados do Sinédrio, indignado, Pedro saca da espada e corta a orelha de Malco, o soldado, e Jesus o repreende, lembrando-lhe que aquele que fizer perecer pela espada perecerá. Severa observação de Jesus, para que os nossos atos de violência sejam contidos, para que não haja a consequência diante da qual venhamos a chorar lágrimas de sangue e de incompreensão, porque estas manifestações, via de regra, vão se dando através das nossas encarnações. E quando eu reencarno lá na frente, para pagar esse erro grave do passado, eu fico inconformado com a divindade. Deus é injusto, porque estabeleceu uma pena severa na minha vida que eu não mereço. Será? O Espiritismo veio elucidar esses fatos, Kardec veio elucidar esses fatos. Estamos pagando, ou estamos resgatando, melhor dizendo, as inconsequências de ontem. O nosso coração é duro, porque está comprometido com Moisés. Lembram-se do Decálogo? Amar a Deus, o primeiro mandamento. Honrar pai e mãe, o segundo. Não roubar, não matar, não prestar falso testemunho, não cobiçar a mulher do próximo, não cobiçar nada que pertença ao próximo. São os mandamentos de Moisés. E nós vivemos de alguma forma sobre a égide destes mandamentos até hoje. Jesus veio há 2000 anos, mudando o que Moisés disse há 3.500 anos, aproximadamente, mas nós ainda permanecemos vinculados a Moisés, na severidade do olho por olho. E quando Jesus vem a nós, estabelecendo uma nova proposta, a proposta de amar, nós não entendemos o seu recado. Um fariseu pergunta a Jesus: Senhor, fariseu era o doutor da lei à época de Jesus, né? Pergunta a Jesus: Senhor, qual o maior mandamento da lei? E Jesus responde: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. E concluiu: e o segundo, semelhante a este, é amarás ao teu próximo como a ti mesmo. É interessante observarmos esta proposta de Jesus, esta afirmativa de Jesus, esta colocação do Mestre. Amar a Deus, sejamos honestos, é complicado. Porque Deus para nós está por conta do imaginário, sobre certos aspectos. Conhecemos a sua obra, sem sombra de dúvida. Mas ficamos imaginando como será a divindade. Kardec pergunta no Livro dos Espíritos o que é Deus? E o Espírito de Verdade responde: inteligência primária de todas as coisas, causa primária de todas as coisas, inteligência suprema do universo, desculpe. E nós
ficamos imaginando Deus. Vocês têm a coragem, eu não tenho, de dizer eu verdadeiramente amo a Deus? Acredito que ninguém aqui poderá dizer isto. Eu não posso. Porque Deus para mim vive num certo abstracionismo. Eu fico tentando identificar a Deus, mas identifico a sua obra e imagino a sua grandeza. Imagino a grandeza de Deus. E todos nós sabemos, isso tem sido dito aqui fartamente, tudo o que está manifestado, que não é obra do homem, é obra de Deus. Ontem eu falei aqui nessa tribuna, e eu dizia às pessoas que aqui estavam, só que precisamos nos lembrar do seguinte: esta tábua que reveste esta mesa é obra do homem, mas foi tirada de uma árvore que é obra de Deus. Os tijolos que revestem esta construção é obra do homem, mas com materiais provindos da natureza, que é obra de Deus. Enfim, tudo que aqui está tem a mão divina. E eu fico imaginando a possibilidade de eu amar a Deus, como seria ideal, mas como é difícil. E Jesus, compreendendo a nossa alma, conhecendo aquilo que nos vai no íntimo, ele complementa que semelhante ao primeiro mandamento é amar ao próximo como a si mesmo. Outra dificuldade: como é que eu vou amar o próximo como a mim mesmo, se o amor em mim é um amor egoísta? Precisamos parar para analisar, para refletir com honestidade e coragem que amor é o meu. O meu amor, com certeza, é um amor pequeno, é um amor pobre, é um amor marcado pelas minhas ambições, pela minha vaidade, pelo meu orgulho, por tudo aquilo que eu quero construir em torno de mim, observando sempre em segundo plano o meu semelhante. É complicado isto, mas Jesus recomendou que eu amasse o meu irmão como eu amo a mim mesmo. Mas esse amor que eu sinto é um amor egoísta, é um amor injusto, um amor incapaz de ter grandeza. Esse nosso amor é um amor incapaz de ter grandeza. Mais para frente um pouquinho, eu vou citar algumas pessoas que tiveram amor em grandeza. Este amor que nós observamos de forma exemplar e que buscamos, eu particularmente fico embevecido diante de um amor como do Cristo por nós. Eu fico maravilhado. Eu, quando leio o Evangelho, não estou querendo dizer aqui que sou melhor do que ninguém, não. Pelo amor de Deus, não entendam isso. Eu me sinto mais profundamente alegre de observar a grandeza de Jesus. Vocês já pararam para olhar o Evangelho, ler com calma, com carinho, refletindo cada palavra, cada orientação, cada informação que Jesus nos trouxe? Parem, pensem. Então, observando esta recomendação de Jesus de amar ao próximo, requer de nós uma profunda reflexão, para que possamos compreender que tipo de amor que Jesus recomenda que desenvolvamos em nosso coração, em nosso íntimo, para que possamos, de forma verdadeira e efetiva, amar ao nosso próximo. Porque todos nós sabemos que somos filhos de Deus, não sabemos? Sabemos. Por quê? Porque a essência divina está manifestada na nossa essência. Somos filhos de Deus. E quando amamos o nosso semelhante, estamos amando por tabela a Deus. Porque a humanidade, o ser humano, meus irmãos, é o ápice da criação divina. O ser humano é o ápice da criação divina. Não existe nada no universo que seja mais importante que a criatura humana. Pelo menos conhecido por nós. E quando eu digo criatura humana, eu não digo encarnado, não, gente.
Eu estou dizendo o ser espiritual que está representado em nós. O indivíduo espiritual, porque este verdadeiramente tem importância. Porque transcendendo a matéria, permanece vivendo as experiências necessárias à sua própria construção. Eu não posso acreditar que eu espiritualmente sou João Paulo. Eu não sou João Paulo espiritualmente. Eu estou João Paulo. Nessa encarnação, vivendo as experiências que me são cabíveis e necessárias. Mas então, meus irmãos, precisamos desenvolver este amor generoso de que fala Jesus. Para que através deste amor generoso, este amor que só se expande e transmite por todos os recantos as benesses da sua manifestação, só através deste desenvolvimento é que poderemos amar o nosso semelhante como amamos a nós mesmos. Porque não será um amor exigente, será um amor de doação, de sacrifício, de entrega. Este será o verdadeiro amor. E se observarmos a história, nós vamos ver que tivemos criaturas maravilhosas que amaram profundamente, exemplificando este amor que Jesus nos recomenda. O patrono desta casa foi uma destas criaturas. Eu acredito que todos nós conhecemos a história de Francisco de Assis. Francisco, filho de Pedro Bernardone, rico comerciante de tecidos, tinha em Francisco filho único e queria ver Francisco dando continuidade aos seus negócios para que pudesse amealhar ainda mais riquezas, riquezas estas que via de regra se amealha, mas não se consegue desfrutar em sua plenitude. O nosso desfrute das coisas materiais para aqueles que são efetivamente ricos é mínimo, é pequeno. Francisco de Assis tinha, na verdade, o sonho e a grandeza íntima que num dado momento desperta, e ele reconhecendo a sua tarefa missionária e a grandeza deste amor que o seu coração transbordava profundamente, deixa a casa paterna, tudo o que a casa paterna representa, que todos nós ambicionamos ter. Esta é a verdade. Quem de nós não ambiciona ter a riqueza material para desfrutar do conforto agradável do ter? Todos nós queremos. Mas Francisco despe-se, inclusive, das suas vestes e vai abraçar a pobreza de Assis, amparar os caídos, os leprosos, os miseráveis, exemplificando para todos nós aquilo que Jesus fala no Sermão da Montanha. Bem-aventurados os misericordiosos, porque obterão misericórdia. Francisco de Assis era uma criatura de misericórdia profunda, um sujeito misericordioso ao extremo, porque tinha coração para com aquele que carecia de amparo, de assistência, de orientação. Este é o amor que recomenda Jesus que tenhamos. Este é o amor que precisamos buscar ter, buscar desenvolver. É certo, precisamos reconhecer e precisamos ter a racionalidade de aceitar que estamos a caminho. Estamos caminhando, devagarinho, mas estamos vivenciando as nossas experiências no cotidiano, mas estamos caminhando. Mas precisamos caminhar com a consciência no dia a dia, de que a cada dia, a cada momento, é a oportunidade que eu tenho de modificar-me para melhor. De definir em qual margem do rio eu quero caminhar. Isto se dá no nosso cotidiano. Nós somos criaturas ainda tão difíceis,
Eu li recentemente uma estatística da ONU que diz que diariamente, observem bem, a população da Terra é hoje estimada em 6 bilhões de criaturas. E essa estatística nos fala que todo dia, aproximadamente 850 milhões de criaturas passam fome no planeta. 850 milhões. 100 milhões de crianças estão pelas ruas em atividades nada recomendáveis. Sabemos muito bem como é que é a situação de uma criança que se posta à rua para defender o pão de cada dia. 25 milhões de criaturas todo ano engrossam as fileiras dos miseráveis, aqueles que ganham menos de $30 por mês. 60% de toda a riqueza mundial está na mão de 1% da população. 1%. 60% da riqueza mundial. Meus irmãos, este é o retrato íntimo da humanidade. E quem é o elemento transformador de tudo isto para aquilo que todos nós ambicionamos? Porque dizer que não ambicionamos uma melhora, uma modificação, uma situação de harmonia, de justiça, de justiça social. Todos nós sonhamos com isto, mas sonhamos um sonho pobre, um sonho sem construção, um sonho sem substância, porque este sonho não tem comprometimento com o mestre dos mestres, com Jesus, porque não amamos. Um exemplo recente que tivemos foi Mahatma Gandhi. Todos nós aqui também, acredito, já ouviram falar de Gandhi. Mahatma quer dizer a grande alma. Este foi o título que os indianos lhe concederam. E eu tenho falei recentemente em Gandhi aqui, mas não me canso de falar. Porque Gandhi é uma criatura extraordinária. Quem conhece a sua biografia sabe da grandeza desta alma. Libertou 500 milhões de criaturas que viviam sob o jugo inglês, sem qualquer atitude de violência. Foi determinado, foi definido como o apóstolo da não violência. Libertou a Índia do jugo inglês, não derramou uma gota de sangue. E tinha na sua orientação àqueles que o seguiam, àqueles que se juntaram a ele para promover esse movimento, ele tinha uma orientação fantástica, completamente comprometida com a doutrina de Cristo, sem que Mahatma Gandhi não era cristão. Não era. E um dia, alguns adeptos do cristianismo se acercaram dele, tentando convencê-lo a se tornar cristão, e ele então alega de forma muito firme que admirava o Cristo e o seu Evangelho, mas não aceitava o nosso cristianismo. Sabe as palavras, porque o cristianismo em nós é um cristianismo desenvolvido por aquelas organizações religiosas que se formaram e que foram impregnadas pelo egoísmo humano na sua direção, na sua condução, na sua filosofia, na sua doutrina. E o cristianismo deformou-se. Temos um cristianismo vivenciado por nós hoje completamente deformado. Eu não estou falando especificamente de espíritas, não, estou falando de todo mundo. É um cristianismo aleijado, deformado. Porque não fala de amor, porque não prega o amor. Porque não lembra da sua essência. Eu dizia para o Dr. Aguinaldo outro dia aqui, antes de uma palestra que ele fez, eu dizia: Aguinaldo, mais importante do que conhecer o Pentateuco kardeciano, de cabo a rabo, ponto e vírgula, é conhecer o Evangelho.
Não adianta, eu posso conhecer as obras de Kardec nos seus detalhes mais precisos, mas se eu não conhecer Jesus e o seu Evangelho, nada tem valor. Posso pegar as obras de Kardec e jogar no lixo. Desculpe, é uma expressão forte e é uma expressão retórica apenas. Mas eu preciso conhecer o Evangelho. Sem ele, a nossa vida é pobre. A nossa vida é pobre. É pobre. E Mahatma Gandhi foi essa criatura que vivenciou o cristianismo sem ser adepto do Cristo. Sem ser adepto na questão de identificação religiosa, mas adepto do Cristo no coração. Porque a doutrina de Jesus, meus irmãos, não é de Jesus. É uma doutrina cósmica. É uma doutrina de Deus, da divindade. Porque Jesus é o Verbo. É o Verbo de quem? Da divindade. É o Verbo de Deus. E a mensagem de Jesus é a mensagem de Deus. Nós não podemos querer dizer, olha, este ensinamento é de Jesus. Nós habitualmente dizemos isso. Mas este ensinamento é um ensinamento da divindade. É um ensinamento do Pai, que observando a condução dos seus filhos, envia Jesus para nos orientar. Fala, gente, vocês estão equivocados, não é por aí. Vamos mudar o rumo. E Gandhi foi essa criatura que identificou-se com o amor cósmico de Jesus. Lembram-se daquela passagem em que Jesus diz assim: amai os vossos inimigos, fazei o bem àquele que vos odeiam, orai pelos que vos perseguem e caluniam. Vejam bem, que proposta difícil. Meu Deus do céu, como é difícil essa proposta. Mas não é impossível. Gandhi viveu essa proposta. Ele disse àqueles que compuseram com ele a tarefa de libertar a Índia, ele diz o seguinte: olha, para me seguir, tem 4 princípios indispensáveis. Primeiro, não matar nenhum inglês, não odiar nenhum inglês, não desejar o mal a nenhum inglês, não maltratar nenhum inglês. Em sã consciência, ninguém poderá dizer que Gandhi não vivenciou essa passagem de Jesus no Evangelho. Ele amou o inimigo. Que coisa fantástica! Amou o inimigo. Amou o inimigo. Já bem velho, próximo do seu desencarne, que naturalmente foi por uma atitude bestial do indivíduo marcado pelo ódio, Gandhi foi assassinado com um tiro. Já próximo do seu desencarne, alguém pergunta a ele: Mahatma, você perdoa àqueles que te perseguiram? Ele responde: não tenho que perdoar, porque ninguém me ofendeu. Durante toda a minha vida, ninguém me ofendeu. Vejam bem, meus irmãos, que Gandhi tinha uma visão da vida acima do que comumente nós temos. Porque ele se enxergava não como a individualidade de Mohandas Karamchand Gandhi, que era o seu nome. Ele não se enxergava como esse indivíduo de manifestação identificada por este nome. Ele se identificava como o espírito cósmico de vivência eterna, de comprometimento com este amor predito por Jesus. Esse foi um dos grandes exemplos que a humanidade tem de grandeza de amor, de espiritualidade. Outro recente, pertinho de nós aqui, aqui em Uberaba, Francisco Cândido Xavier. Gente, que criatura maravilhosa. Uma criatura da boca de quem nunca ouvimos. Mesmo o Adelino aqui de Mirassol, que vivia na intimidade com o Chico, nunca ouviu uma palavra do Chico áspera, agressiva. Nunca. O Cristo recebia a todos com o mesmo carinho.
Desde o político, que nós, na nossa severidade de julgamento, né, julgávamos como sendo um sujeito indigno, o Chico recebia esse indivíduo com amor, com que ele recebia a melhor das pessoas. Viveu a sua vida toda marcada pela pobreza. Vejam só que paradoxo interessante. Eu lia recentemente. Chico Xavier escreveu pela psicografia 409 obras. Destas publicou-se 27 milhões de livros. Vamos fazer aqui uma continha burra, como eu costumo dizer. A R$1 cada um desses livros, desses 27 milhões, seria 27 milhões de reais. Uma fortuna considerável. Considerável. Uma fortuna. 27 milhões de livros, a R$1 cada um. É uma continha, só para a gente ter uma noção da grandeza e do desprendimento de Francisco Cândido Xavier. Vejam bem, vivia do seu salário de aposentado do Ministério da Agricultura, salário de fome. Vivia numa caminha simples, quem conhece, viu livros e fotografias, sabe disso. Uma casa humilde, uma cama humilde, um quarto humilde e uma vida humilde, dedicada inteiramente ao semelhante. Inteiramente. E quantas vezes adoecido, porque ele era muito doente. Era uma criatura cheia de problemas de saúde, mas não se dava o direito de se recolher no seu quarto para cuidar dos seus problemas físicos. Não se dava o direito. Corria de encontro àquelas milhares de pessoas carentes para levar-lhes o consolo, a orientação, a palavra amiga, o estímulo, tudo aquilo que está comprometido com a doutrina cristã. Não estou aqui hoje fazendo esta pregação. Um dia eu comprei um livro e o autor do livro, ao fazer a dedicatória, Carlos Bacelli, colocou ali: não ao orador, mas ao pregador João Paulo, etc, etc. Eu acho que muito mais um pregador do que um orador. Eu sou pobre de oratória, eu apenas falo do Evangelho. Então, meus irmãos, eu não estou aqui fazendo essa exposição para estragar o fim de semana de ninguém. Eu não estou aqui fazendo essa colocação para incomodar as vidas de cada um de vocês, nem tampouco a minha. Porque para falar isso, eu fui estudar, eu fui ler, eu fui pesquisar, eu fui fazer reflexões. Não, eu estou aqui na intenção de fazer algo que eu, na minha pobreza e pequenez, que eu me considero o cocô do mosquito. Na minha pequenez, eu acho que precisa ser feito com frequência e grandeza, falarmos de Jesus. Falarmos de Jesus. Terça-feira próxima passada, esteve aqui uma moça de Mirassol, Marini. Deu uma palestrinha muito bacana, muito gostosa, muito agradável, né, Sr. Dorival? Uma beleza de palestra. E ela começou a palestrinha falando assim, que a humanidade pegou o Cristo na sua posição divina, de grandeza, e trouxe a vulgaridade, a nossa vulgaridade humana, e adaptou o Cristo, entenda-se a sua doutrina, às nossas imediatas necessidades e considerações. Essa é a triste verdade, né? Então, meus irmãos, que tenhamos, ao lermos o Evangelho, o reconhecimento da grandeza de Jesus. Que nos convençamos de que se Moisés ainda reside dentro de nós, que é preciso começarmos a fazer esta mudança.
Porque, na verdade, no nosso coração reside os nossos sentimentos todos, tanto o sentimento do amor como o sentimento do egoísmo. Só que o que ocorre é que o egoísmo ele está prevalecente. E o que precisamos fazer? E nisto a doutrina espírita é fantástica, porque é a única que, sem medo de perder adepto, convoca todo mundo a fazer a reforma íntima. Vocês já observaram isso? Nós não temos medo de perder adepto, não. Ou faz a reforma íntima ou está fora do contexto. Ou não é espírita, não é? Não é espírita. Então, a sede dos sentimentos é o coração. O que nós precisamos fazer é fazer o trabalho alquímico de transmutar o sentimento egoísta que habita o nosso coração, que podemos considerar que seja o chumbo, pesado, obscuro, no ouro que brilha e manifesta a luz, que é o amor. E esse é um trabalho gradativo e que a doutrina espírita, volta a dizer, nos dá a orientação precisa e fundamental de que isto será feito vida a vida, encarnação a encarnação. E que tenhamos todos em Jesus, no seu Evangelho, na sua doutrina, a orientação necessária para que os nossos caminhos sejam sempre caminhos de paz, de harmonia, de entendimento, caminhos de justiça, caminhos de entendimento de que todos nós somos profundamente carentes, que somos todos nós profundamente deficitários nas questões de amar, mas que somos também potencialmente criaturas que, como disse o Mestre, seremos capazes de fazer tudo o que ele fez e muito mais, naturalmente, pelo esforço individual de cada um na construção de nós mesmos. Que Jesus, o amado Mestre, através dos obreiros desta casa, nos envolva. E que pela nossa disposição íntima de amar, possamos justificar a presença dos bons amigos em torno de nós, nos inspirando a melhor atitude sempre. Muita paz, muito amor a todos. Que assim seja.